A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez com a nossa escola bíblica discipuladora. Eu sou a missionária Rosimeire, sou da Primeira Igreja Batista em Cajobi. E é um imenso prazer, mais uma vez, podermos falarmos sobre oração. E dessa vez nós vamos estar falando sobre a oração e o caráter de Deus. Olha só, que importante. Mas antes de tudo, eu gostaria de estar orando por você, orando pela minha vida, que esse estudo, que essa palavra, que aquilo que Deus colocou no coração desse autor possa invadir nosso coração, a nossa alma e nos trazer paz e entendimento. Senhor Deus, muito obrigada. Nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará. Agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos, ó Pai, pelo dia que passamos. Obrigada, porque o Senhor, ó Pai, nos abençoou, o Senhor nos guardou e por isso, Pai, neste momento podemos ouvir um pouquinho da sua palavra. Fala aos nossos corações, nos quebranta, Senhor, com a tua voz, com a sua mensagem, com tudo que o Senhor deseja para nós. Assim eu oro, assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. E hoje o objetivo dessa aula, o objetivo dessa lição nesse dia é entender como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração. Nós precisamos saber e compreender que Deus sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. E nós vamos precisar orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos. Orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. E o nosso texto áureo está lá em Romanos 8:32. Romanos 8:32, que diz assim: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então esse é o prazer que Deus nos dá, Falando do seu amor, falando da sua misericórdia a cada um de nós. E eu gostaria de falar um pouquinho de uma frase que nos dá até compreensão. O A.W. Tozer, influente escritor cristão do século passado, disse: o que vem à sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante sobre você, porque afeta tudo mais em sua vida. Nada influencia tanto a nossa vida de oração quanto a maneira como nós percebemos Deus. E por isso é necessário que a ideia que nós temos de Deus não seja baseada apenas nos sentimentos ou naquilo que achamos, ou ainda baseada no senso comum. É fundamental que os nossos conceitos a respeito de Deus nos forneçam, se não a certeza absoluta, o máximo de credibilidade possível. E onde é que poderemos encontrar melhores conceitos a respeito de Deus? Nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. A Bíblia é a maior autoridade a respeito dos conceitos comunicáveis sobre Deus. Então, somente na Palavra de Deus podemos conhecer muito mais daquilo que Deus deseja, E aquilo que Deus faz. Como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração? Então, as Escrituras Sagradas revelam Deus como sendo moralmente santo, justo e bom. Esses atributos de Deus fornecem a base moral para as nossas experiências de oração. Se Deus não fosse um Deus santo, justo e bom, não faria sentido orar. Não faria sentido você parar alguns minutos para falar com Ele. Como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração?
como que é isso? Como nós podemos falar sobre essa bondade e sobre esse caráter? Podemos orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. As pessoas dizem: existe algo que Deus não pode fazer? Há muitas coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, não pode negar a si mesmo. Deus não pode ser mau. Deus é bom, então, por causa da sua natureza, ele não pode fazer mal. Tudo o que Deus faz é bom. Os propósitos de Deus são sempre bons. O profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, diz assim: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então Deus, por intermédio do profeta Jeremias, apresenta suas intenções de nos fazer bem. Mas como é que nós podemos tomar conhecimento dos propósitos de Deus para a nossa vida? A resposta é por meio da oração. Depois de apresentar as boas intenções de Deus, o profeta Jeremias diz, lá em Jeremias 29, 12, 14, ele diz o seguinte: então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvireis. Vós me buscarei e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Então, o próprio Deus faz uma conexão com cada um de nós. É o propósito e a prática de Deus para as nossas vidas. Então, a gente começa a ver que a vontade de Deus, o desejo de Deus para nós é que a gente venha se conectar com Ele e ver a sua soberania. Veja o que diz o Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade, que guardaste para os que te temem e preparaste na presença dos filhos dos homens, para que se refugiam em ti. Deus reserva... Ai, me perdi, peraí. Vou ler novamente, Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e preparaste na presença dos filhos dos homens, para que os que refugiam em ti. Deus reserva uma provisão de bondade para aqueles que se refugiam nele. Por mais que a vida seja imprevisível, Deus pensou em nós e tomou providências a nosso respeito. Agora, como nós podemos ter acesso a essas bênçãos? Como nós ganhamos consciência a respeito dessas bênçãos? A resposta é por meio da oração. A verdade é que nós vivemos em um mundo cheio de problemas. Então, Deus nos oferece a ajuda. A vida de José nos ensina como Deus faz isso. Seus irmãos o venderam como escravos, mas ele acabou tornando-se uma espécie de primeiro-ministro no Egito. E anos depois, ele se encontrou com os seus irmãos e lhes disse: certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Está lá em Gênesis 50, 20. E lá em Romanos 3, 5, Deus também fala, mas antes, olha o que o autor fala aqui. Quanto mais nós orarmos, mais conheceremos o propósito de Deus. E quanto mais conhecermos o seu propósito, mais de Deus pode usar tudo o que nos acontece, até mesmo as coisas ruins, para trazer algum bem à nossa vida. E aí eu quero te perguntar uma coisa, você orou a hora que você acordou essa manhã? Ao longo do seu dia você orou? Você buscou a face de Deus? Talvez nesse horário que você esteja me ouvindo, me assistindo nesse momento, você esteja cansado, você esteja sobrecarregado, você esteja desmotivado, desanimado ou desanimada. Eu quero dizer para você que Deus, Ele nos dá o fardo que
venhamos conseguir carregar. Deus coloca situações na nossa vida pela qual nós venhamos conseguir fazer. Então, muitas coisas nós pedimos a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. E às vezes nós pedimos para Deus algumas coisas, né? Nós pedimos para Deus para que a gente possa fazer a sua obra, a gente pede para Deus para servir os irmãos, para seguir a tua vontade, de estar no seu caminho, de fazer aquilo que Ele deseja. E aí a gente começa, de uma certa maneira, nos cansar, ficar enfadados, né? Acho que essa é a palavra, daquilo que nós fizemos durante o nosso dia. Mas eu quero te perguntar, no seu dia de hoje, quanto você parou para falar com Deus? Eu não estou falando que você estava lavando louça e estava falando com Deus, que você estava fazendo tal coisa e falando com Deus. Não, eu quero dizer para você, quantos minutos você parou para falar com Deus hoje? Quantos segundos, vou colocar assim, você parou para meditar diante do Senhor? Não apenas ler a Bíblia, não. Quando você está lendo a Bíblia, eu sei que Deus está falando com você, sim. Mas muitas vezes a sua motivação é só apenas falar que leu a Bíblia. Mas eu quero te perguntar, quantas vezes você parou para meditar naquilo que você leu? Talvez seja por isso que você esteja cansado. Porque olha o que o autor coloca aqui para mim e para você. Vou repetir essa frase. Quanto mais nós oramos, mais conheceremos o propósito de Deus. O que você realmente tem feito é o propósito de Deus? Por que tanto cansaço? E quanto mais conhecemos o seu propósito, mais Deus pode usar tudo que nos acontece, até mesmo as coisas ruins, para trazer algum bem à nossa vida. Agora sim, eu quero ler para você Romanos 5, versículo de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observe a palavra sabendo. O sentido da vida depende do que nós sabemos e não das nossas circunstâncias. Então, quanto mais você souber de Deus, mais terá sentido a sua vida. Então, eu vou repetir a frase para a gente não ficar fora. O sentido da vida depende do que nós sabemos e não nossas circunstâncias. O que faz com que uma pessoa seja devastada e a outra consiga superar as adversidades? A resposta é conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Essa é uma realidade que nós precisamos trazer para o nosso coração, porque nós precisamos impactar o nosso coração e a nossa vida antes de tentarmos impactar a vida de alguém. Nós precisamos ser impactados com a vontade e com a palavra de Deus para o nosso coração, antes mesmo de querermos fazermos isso para alguém. Olha só que linda história que o autor coloca aqui. Quero compartilhar aqui a história do Dr. Viktor Frankl. Logo após o ataque dos japoneses em Pearl Harbor, Viktor foi convidado para ir à embaixada americana pegar o seu visto, a fim de migrar para os Estados Unidos da América. Essa época, ele contava com 36 anos de idade e era diretor do setor de neurologia do Hospital Rothschild, acho que é assim que pronuncia. Porém, hesitou, pois teria que deixar os seus pais já idosos para trás. Sabendo do destino que seria reservado para eles, em um certo dia, chegando a casa, ele encontrou seu pai em lágrimas, porque os nazistas haviam ateado fogo na sinagoga. E mostrando um pedaço de mármore que ele conseguira salvar em meio aos escombros, nela estava gravado em dourado:
a letra hebraica que era inicial do quarto mandamento. Diante disso, Frank telefonou para a embaixada americana e cancelou seu visto. O resultado foi que ele e sua família foram parar dentro de um campo de concentração nazista. Chegando lá, ele tomou 3 decisões que transformaram a sua vida. A primeira, ele decidiu fazer tudo para sobreviver naquele holocausto. A segunda, ele decidiu aprender tudo o que pudesse naquelas condições. A terceira, ele decidiu ensinar tudo o que ele aprendera naquelas condições para as pessoas. Viktor Frankl saiu do campo de concentração, onde muitos morreram ou enlouqueceram, para fundar a terceira escola vienense de psicoterapia, conhecida como logoterapia ou terapia do propósito da vida. Ou seja, nós podemos utilizar do que nós estamos vivendo e passando como forma de várias lições para a nossa vida. Vai depender de mim e de você, e vai depender do que nós sabemos e conhecemos de Deus. Nós sabemos do que nós somos capazes nas mãos de Deus, colocando Deus à frente de tudo. E foi o que Frank fez. O próximo, querido, nós podemos orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos. Olha só, às vezes nós achamos que nós merecemos tanta coisa, mas quando na verdade o que Deus precisa nos dar é o que precisamos no momento. No Salmo 103, nós lemos assim: não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Está lá em Salmo 103, 10 ao 12. Eu gosto muito dessa parte do rei Davi, né? A gente vê assim que rei Davi, ele fala aí nesse salmo que Deus nos afasta as nossas transgressões do mesmo jeito que ele afasta o Oriente do Ocidente. Então a gente já percebe assim que Deus, quando nós pedimos perdão, quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor, a gente pede perdão a Deus, a gente se arrepende, o Senhor realmente joga no mar do esquecimento o nosso pecado, as nossas transgressões. E olha só, se há alguém na Bíblia que sabe que Deus nos trata como nós precisamos e não como nós merecemos, é o rei Davi. Davi fez coisas horríveis e todos nós já lemos, já conhecemos e sabemos. Davi quebrou todas as regras, mas Davi se arrependeu. Olha só, a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque às vezes nós queremos utilizar o texto como um pretexto. Então nós precisamos verificar, olhar para a palavra de Deus como Davi, ele quebrou todas as regras, isso é verdade, mas Davi se arrependeu e confessou os seus pecados. E Deus deu o que ele precisava e não o que ele merecia. Por quê? Porque a nossa relação com Deus se baseia em quem Deus é e não em quem nós somos. Porque se nós formos depender do nosso caráter, da nossa vida, para receber alguma coisa de Deus, nós não merecemos nada. Deus nos perdoa, não porque somos bons. Deus nos perdoa porque Ele é bom. Nosso Deus é bom. E nós precisamos entender isso, que Deus é bom. Deus tem um bom propósito para nós. Mas quando pecamos e estragamos tudo, Deus sabe que precisaremos de perdão para começar de novo. Pode ser que as pessoas não rejeitem. Pode ser que as pessoas nos rejeitem, mas Deus não nos rejeita. Por essa razão, podemos nos aproximar de Deus confiantes. Estou enfatizando isto porque uma das primeiras coisas que nós fazemos quando pecamos é parar de orar.
Isto é o maior erro que um cristão pode cometer na vida. Quando nós pecamos, aí é que nós precisamos nos agarrar com Deus, buscar a sua face, nos arrepender e recomeçar. Deus não rejeita a nossa oração. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus é bom. Nossa relação com Deus se baseia em quem Deus é e não em quem nós somos. Deus nos perdoa não porque somos bons, Deus nos perdoa porque Ele é bom. E é bom a gente colocar isso no nosso coração. E é bom a gente colocar isso, prender isso na nossa mente, que é a bondade de Deus que nos faz caminhar. É a bondade de Deus que nos faz entrarmos na presença dele, na vontade dele, no querer dele. Porque Deus é bom, ele sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. E nós precisamos tomar muito cuidado com essa frase, viu, gente? A gente precisa tomar cuidado, ó, porque Deus é bom, ele sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. Então, nós precisamos prestar muito bem atenção nisso, entendeu? Em Romanos diz assim, Romanos 8:32, ele fala: o que Deus fez por nós na cruz torna possível a nossa oração. E este é o coração do Evangelho. Esta é a boa nova que o rei se sacrifica pelos seus súditos, do pai que se sacrifica pelos seus filhos, do Senhor que dá a vida pelos seus servos, do pastor que dá a vida por suas ovelhas. Este é o significado do Evangelho. É isso que torna a nossa fé diferente. É isso que torna a nossa fé diferente. Esse é o significado do Evangelho. É isso que torna a nossa fé diferente de qualquer outra história do mundo. Deus diz que nós pecamos e por isso merecemos ir para o inferno. Mas além de bom, Deus é justo e santo. Alguém teria que pagar pelos nossos pecados. Então aqui está o acordo. Deus mesmo tomou a decisão de pagar todos os nossos pecados. O Filho de Deus sem pecado. Os filhos de Deus, sem pecado algum, assumiu o nosso lugar e morreu a nossa morte. Este é o Evangelho. Este é o rei que sacrifica nossos súditos. Esta é a expressão máxima do amor. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso na nossa vida, no nosso coração. O rei se sacrifica pelos seus súditos, do pai que se sacrifica pelos seus filhos, do Senhor que dá a vida pelos seus servos, do pastor que dá a sua vida por suas ovelhas. Então, talvez alguém se pergunte aí, mas o que é isto tem a ver com a oração? A minha resposta é, o autor diz assim, tudo. O que Deus fez por nós na cruz torna possível a nossa oração. Porque nós vamos ler assim, lá em Romanos 8:32 diz assim, aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O que Paulo está nos ensinando é que quando Jesus Cristo morreu por nós na cruz, ele resolveu o nosso maior problema. Ele resolveu a nossa vida. Ele resolveu os nossos conflitos. Então, nós precisamos sempre buscar a presença de Deus. E a conclusão é por isso que nós podemos contar com Deus para encarar qualquer outra situação. Porque sabemos que não há nada que não possamos trazer a Deus em oração. Se Ele nos amou o suficiente para morrer por nós, Ele nos ama o suficiente para responder às nossas orações. Então, queridos, eu quero dizer para você que Deus poupou a nossa vida e não poupou o seu próprio filho. Eu quero dizer para você que esse tempo de podermos estarmos falando sobre oração, sobre como Deus
procede, como é o caráter de Deus, a oração de cada um dos nossos irmãos da palavra de Deus, da Bíblia. Isso nos traz no coração que somos limitados como eles, que somos frágeis como eles, porém o Senhor nos dá a direção através da sua palavra, e é o que nós precisamos. Eu quero agradecer a você, né, que se manteve firme conosco nesse tempo, né, de escola bíblica discipuladora, e dizer para você que logo, logo nós temos um próximo estudo. Hoje nós estamos encerrando, sim, né, o estudo sobre oração. Mas nós já estamos aí com um novo projeto, um novo estudo para estarmos passando para vocês. E isso é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa e até a próxima.